Ou então, agora em definitivo, mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado pela presença. A partir deste momento, estamos gravando este workshop. Eu sou o Carlos Fujinaga, sou diretor cultural da Aliança Cultural Brasil-Japão. Estou junto com o William Sensei, coordenador pedagógico da Aliança. A Aliança é uma instituição que este ano completa 70 anos e nossa principal função, nosso objetivo é aprofundar assim as relações de amizade entre o Brasil e o Japão por meio da cultura. Então, temos curso de língua japonesa, temos cursos de diversas modalidades da cultura japonesa, como origami, shodo, washie, mangá, etc. E também realizamos eventos presenciais na nossa matriz em Pinheiros, eventualmente na filial na Liberdade. E agora também temos aulas de japonês na Praça da Árvore, em parceria com o Shimane Kenjinkai. E o quarto elemento, a quarta atividade que a gente está investindo agora são estes workshops online, que completa a 70ª edição, a edição número 70, hoje, sendo a 27ª edição, se considerar só os workshops de provérbios. Então, passo as palavras para o William Sensei. Então, vamos dar início aqui ao nosso workshop. Vou compartilhar o material com vocês. Vou aumentar aqui. E só para comentar um pouquinho, aproveitando então que temos pessoas que participam pela primeira vez deste workshop, nosso workshop de Kotowaza, né? Kotowaza significa provérbio, né? Na língua japonesa. Ele foi pensado com dois grandes objetivos em mente, né? Um deles é de fato apresentar os provérbios para as pessoas que estão aprendendo a língua japonesa, porque a língua japonesa, assim como o português, se utiliza muito de provérbios e outras expressões idiomáticas no dia a dia. E então acreditamos que se vocês conseguirem incorporar esse vocabulário na fala, vocês vão ter um nível de fluência ainda maior no idioma, né? O outro grande objetivo é apresentar a cultura japonesa, né, através dos provérbios, né? Então, utilizá-los como uma janela para comentar aspectos da cultura, para entender um pouco da cultura japonesa, né? E como a estrutura do evento é de workshop, deixo então aberto, né? Espero que todos fiquem à vontade para interagir via chat, pode também abrir a câmera, né, para fazer alguma pergunta, algum comentário, tá? É, a gente vai acompanhando aqui também o chat durante o evento. Inclusive, Esse uma workshop, abertura que a gente dá é que é, tem muitos provérbios japoneses que possuem equivalentes, ou também provérbios que são parcialmente equivalentes com os nossos ditados populares brasileiros, né? Então, se durante a nossa explicação vocês imaginarem algum provérbio parecido, ou também algum significado totalmente oposto, fiquem à vontade para manifestar no chat. bem lembrado, obrigado. E no nosso workshop, nós trabalhamos majoritariamente com esses três tipos, né, de expressão. Estão aqui e vão estar, né, marcados entre kotowaza, né, provérbio, kanyoku, a expressão idiomática, e yojijukugo, expressão de 4 caracteres. Infelizmente, hoje não teremos nenhum yojijukugo, né? Mas as expressões idiomáticas são expressões que, sem o conhecimento do significado, né, apenas levando ao pé da letra, elas não fazem muito sentido.
e muitas expressões idiomáticas têm um aspecto proverbial, então às vezes a distinção dessas duas categorias é um pouco difícil. Temos ir para a primeira expressão. Então, vamos para a nossa primeira expressão de hoje, que é o Inu mo arukeba bou ni ataru. É inu, que significa cão, cachorro, que é o nosso tema de hoje. Aruku é o verbo andar, caminhar. Bo pode ser vara, pau. Faltou uma vírgula aí, né, que eu esqueci. É bastão. É, muitas vezes a gente imagina que seja de madeira, né, embora não precisa ser obrigatoriamente de madeira. E ateru ou ataru é o verbo acertar, bater, colidir. Inclusive, este provérbio, eu gravei um vídeo explicando brevemente este provérbio e postei nas redes sociais da Aliança. Então, quem quiser ver lá também, agradeço se puderem dar um comentário, uma curtida. Mais fácil para o William sem se explicar a parte gramatical. Certo. Então, é, todos os provérbios a gente às vezes faz alguns comentários da parte gramatical, né? O que está acontecendo aqui nessa expressão, do ponto de vista gramatical, como é que as palavras estão se comportando, como elas se conectam, né? Então, as questões mais gramaticais geralmente não colocamos no vocabulário, tá? Então, a gente tem primeiro a partícula mo, né? Que indica também, né? Geralmente. Então, o cachorro também. O verbo aruku, né, está na forma ba, né, forma que é de condicional. Então, aruku se torna arukeba, que significa algo como se andar, né? Indica então que se o que vem antes, né, se essa condição se concretizar, então o que vem depois também, né, passa a ser realidade. E aqui a partícula ni está ligando bo com o verbo ataru, né, para indicar então, né, se alguém bate, colide com alguma coisa, né? Essa coisa está sendo indicada pela partícula ni. Então, ao pé da letra, se traduzirmos, teremos algo como se, né, o cachorro caminhar, começar a andar, ele se depara, ele bate, né, acerta no bo, né, no pau, no bastão. William, sei se você vai compartilhar o material agora ou só depois? Ah, pensei em compartilhar depois hoje. Ah, tá ok. É, bom, esse material que a gente está usando que vai ser compartilhado, então, no final do workshop. Quando a gente vê esse provérbio, Inumo arukebabo ni ataru, uma tradução literal seria alguma coisa assim, tipo, até os cachorros, quando saem na rua ou caminham pela rua, acabam colidindo a um bastão, é, ou dá para entender assim que leva uma paulada. Quer dizer, a gente tem essa impressão. Bom, no caso dos brasileiros, talvez a gente associa com atirei o pau no gato, ou no caso, mesmo os japoneses têm essa impressão de que Boniataru seja uma coisa ruim, né? Porém, esse Boniataru, que um bastão te acerta, por incrível que pareça, tem os dois significados, tanto de acontecer uma coisa boa, quanto de acontecer uma coisa ruim. Então, no caso de uma coisa ruim, a gente tem Inumo Arukebabo Nyataru, né? Então é literalmente o cachorro, quando caminha pela rua, acaba batendo a cabeça num bastão, numa vara. E quando a gente interpreta desse lado que acontece uma coisa ruim, este provérbio significa que às vezes é melhor você ficar quieto, não se meter na vida dos outros, assim, porque
se você faz uma coisa desnecessária, você acaba é, pagando o pato, né? Você acaba tendo que responder por essas consequências. Então é melhor você não agir, segundo a interpretação ruim. Por outro lado, esse boniataru também tem um significado bom, né? Assim, tipo de como se fosse assim tirar a sorte grande. Mas no caso, no sentido positivo, quer dizer que se você toma alguma atitude, podem acontecer coisas boas. Ou melhor, se você não toma atitude, não acontecem coisas boas. Então, no final das contas, eu estava pensando assim que um possível equivalente desse provérbio poderia ser o quem procura acha, né? Só que quem procura acha tanto no sentido bom quanto no sentido ruim. É, vou até contar uma história pessoal minha, que atualmente na Aliança estamos recebendo consultoria para diversas reestruturações, é, bom, com um consultor, né? É o Marcelo. Daí, é, conversando com ele, eu tomei diversas iniciativas novas, tal. Daí, literalmente, acabei ganhando um bastão, um pau de selfie, na verdade, um tripé para filmar vídeos. Então, ganhei esse de presente. Assim, eu comecei a fazer projetos de novos vídeos, como esse do Kotowazaki que eu postei hoje no Instagram da Aliança. Então, daí já teve uma coisa boa que eu ganhei um bastão, literalmente, né? É, temos uma pergunta aqui. Esse provérbio é mais usado como positivo ou negativo? Ou usam muito para ambos mesmo? É, então, uma pessoa que vê, um japonês que vê esse provérbio pela primeira vez, provavelmente vai pensar do lado negativo. Porém, pelos registros históricos, parece que a interpretação positiva é tão antiga quanto a versão negativa. É que, não sei, na percepção de hoje, de língua japonesa, Boni Ataru não parece uma coisa boa, né? Parece que você está levando uma paulada. Só que, sei lá, talvez 200 anos atrás, no período Edo, quando este provérbio começou a se popularizar, ou quando foi criado, talvez Boni Ataru tenha é, algum significado bom, né? Porque se a gente for estender o pensamento, o verbo ataru, por exemplo, é o mesmo ataru de Takarakujin ataru, que seria é, acertar o número da loto. Como é que fala? Cena, Mega Sena. É, Takarakuji seria esses bilhetes que você ganha dinheiro, só que aquele que já vem o número definido no começo, né? Então, acho que é mais próximo da Loto. Então, quando você ganha alguma coisa, ou você ganha o prêmio em geral, mesmo sem ser o Takarakuji, você fala Ataru, Atata, você ganhou. Então, talvez tenha um significado nessa linha para ser um significado positivo. Mas só respondendo mais uma vez de uma forma direta, é, hoje eu acho que as pessoas têm mais impressão de ser um significado negativo, mas é utilizado das duas formas. Por exemplo, você está procurando um livro. É, bom, por acaso, agora mesmo eu estava vendo stories de Instagram de uma amiga minha que estava procurando um livro, foi numa biblioteca e achou esse livro que era raríssimo. Só que se ela não tomasse a atitude, ela não ia encontrar, né? Então, de certa forma, inumo arquivabou, Catarina.
Daí, assim, da parte negativa, é, faz de conta, a gente está numa discussão, numa assembleia do condomínio. Daí, assim, a discussão começa a ficar bem acalorada. Daí, assim, eu fico pensando, para mim, tanto faz, seja a opinião A ou a opinião B, né? Então, vou ficar quieto porque se eu começar a defender uma opinião que para mim não faria diferença, então eu vou acabar brigando com a turma B, né? Então, inu mo arukebabo ni ataru to yu kara, ou seja, como dizem que se você tomar atitude pode levar uma paulada, então vou ficar quieto. Acho que podemos ir para a próxima. Qualquer dúvida que ficar ou se a explicação for incompleta, por favor, se manifestem no chat que a gente explica de novo. Então, vamos para o provérbio 2. Kai inu ni te o kamareru. Kau seria o verbo criar, ter como animal de estimação. Então, o kai inu, é, que acabamos não colocando aqui, seria o cachorro de estimação. Daí, kai neko. Neko seria gato, então kai neko seria gato de estimação e assim por diante. Te, que é a mão, e o kamu, que é o verbo morder. Aqui então a gente tem o verbo, ele toma a forma passiva, né? Então, kama vira kamareru, né? Então, passa de morder para ser mordido. O agente, né? Então, mesmo que esteja na voz passiva, quem realiza a ação é marcado pela partícula ni, né? Então, kainu ni kamareru, né? Ser mordido pelo cachorro de estimação. E o objeto da ação, né? Aquilo que sofre a ação, está marcado aqui pela pela partícula o, né? Então, te o camareiro. Então, tem a mão mordida pelo cachorro de estimação. Bom, então o William Sensei já deu a tradução literal, né? É o cachorro que você cuidou com tanto carinho, com tanto amor, chegou e mordeu sua mão. Alguém tem palpite de o que significa isso? É uma expressão que a gente usa quando... Reticências. Interrogação. Cuspiu no prato que comeu. É... não sei, William Sensei, para mim, pode estar falando de um mesmo acontecimento, só que acho que um é do lado A e outro do lado B, do personagem A e do personagem B. Exatamente, é. Também fiquei com essa impressão. Mas sim, esse provérbio tem a ver com traição. Quando é, é, me deu branco momentâneo. É, mas é assim, quando você faz bem para uma pessoa, essa pessoa de repente vem e te trai. É, tipo, tem a história do Brutus, né? Me deu branco de novo agora. Brutus é Júlio César, que o Brutus ataca o imperador, né? Que ele trabalhava para ele. E daí tem a frase famosa, né? Até tu, Brutus. Brutas, omae mo ka. Então, o caso do Brutus é utilizado eventualmente para exemplo deste Kainu ni te o kamareru.
Outro caso que a gente pode falar, por exemplo, é que hoje em dia é muito comum mudar de emprego, mesmo do Japão, né? De uma pessoa assim sair do emprego para conseguir oportunidades melhores. Quer dizer, no Japão, aos poucos está mudando nesse sentido. Mas até não muito tempo atrás, no Japão tinha um conceito de Shushin Koyo, que vou escrever aqui no chat. William Sensei, se você puder ir complementando, por favor. Leitura, etc, né? Uhum. Shushin significa até o fim da vida, no caso, até o fim da vida profissional, mais exatamente. E Koyo seria emprego. Então, é um emprego até, assim, a pessoa entra na empresa jovem e continua até o fim da carreira, né? Então, até esse pouco tempo atrás, faria sentido, assim, de é, um chefe cuidou do subordinado, ensinou tudo o que ele sabia, levou ele para encorajar ele quando ele estava quando o subordinado estava fragilizado, quando acontecia alguma coisa ruim e tal. Daí, de repente, o empregado, quer dizer, o subordinado vem e muda de emprego, ser mais nem menos. Daí o chefe se sente traído, né? Daí, puxa, eu cuidei tão bem dele, mas kainu ni ite o kamareta kimochi da. Estou me sentindo como uma pessoa que teve a sua mão mordida pelo cachorro de estimação. Ok, podemos passar para a próxima. Mais algum comentário, minha sensei? Não, desse não. Então, 3. Kenyen no naka. Kenyen aqui está como onyomi, né? Que a gente chama, entre aspas, de leitura chinesa. Mas o Kenyen, na leitura japonesa, o Ken é inu, a leitura japonesa, ou seja, kunyomi. É, inu, que é o cão, o cachorro, o tema de hoje. O en, na leitura, entre aspas, japonesa, é o saru, que é o macaco. E a palavra naka. Aqui eu traduzi como relação, né? Mas, por exemplo, quando a gente fala nakayoshi, naka de relação, yoshi é de bom, então tem boa relação, nakayoshi é utilizado para falar de duas pessoas que se dão muito bem. Então, acho que, não sei se tem uma tradução melhor, mas para esse momento, relação, acho que serve para a gente, né? Minha sensei? Aqui a gente tem o elemento que não tem no vocabulário, é a partícula no, né? Ela está combinando aqui os dois elementos. Nesse caso, passa uma ideia de semelhante à posse, né? Então, o pai da letra seria como a relação, né? Relacionamento do macaco com o cachorro. Então, esse provérbio, é, assim, fala a tradução literal é a forma que o cachorro se relaciona com o macaco, né? Só que, na verdade, quer dizer que o cachorro e o macaco não se dão bem. Um é inimigo do outro. Então, quando a gente fala que a pessoa A e a pessoa B são Kenyen no Naka, a gente está falando que as duas pessoas se odeiam. Então, assim, é, Se preparem, porque o que nós estamos prestes a ver nos próximos
exemplo de futebol, né? Assim, aconteceu assim que um jogador era casado, só que daí a esposa desse jogador é, traiu com outro jogador. Então, desde então, os dois jogadores que eram muito amigos se tornaram Kenyen no Naka, um odia o outro. É, esse é um exemplo. É, mas também pode acontecer aquela situação, tipo, tinha duas pessoas na empresa que eu pensava que elas se odiavam, só que fiquei surpreso porque um, as duas pessoas saíram da empresa ao mesmo tempo e abriram uma outra empresa como sócios. Então, 犬の中だと思っていたけど、一緒に会社を立ち上げた. Pensei que eles se odiavam, mas quando percebi, eles montaram um negócio juntos. Algumas formas de. é, Alguns exemplos desse provérbio, né? E existem diversas teorias para por que fala que cachorro e macaco são inimigos. Inclusive, vários animes antigos japoneses mostram assim briga de cachorro com macaco. Então, peraí, deixa eu ver comentário. Vinícius, depois você pode responder. Eu vou Aí, explicar primeiro as teorias sobre por que Kenyen são inimigos entre si, né? aí. É, uma teoria fala assim sobre o horóscopo chinês, porque eu acho que muitos aqui conhecem que da mesma forma que existe o zodíaco é, ocidental, é, na China tem aquele ciclo de 12 anos que é o rato, é o boi, tigre, coelho, dragão, cobra, serpente, né? Cavalo, ovelha, macaco, galo, cachorro e javali, porco. Javali, no caso do Japão. Então, como é que se definiu essa ordem? É que no primeiro dia do ano, esses e outros animais se reuniram no ponto. Se reuniram junto ao Senhor Celestial, digamos, Deus, né? E foi falado que ah, os primeiros 12 animais que chegassem no, naquele local no começo do ano, cada um seria o guardião de um ano durante 12 anos. E nisso, bom, cada um tem suas histórias, mas dizem que, assim, o macaco é o. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É o nono da lista e o cachorro é o 11º, né? Daí tem uma história que o cachorro ia chegar mais cedo, só que o macaco enganou ele, daí o macaco chegou antes e por pouco o cachorro não ia chegar a tempo entre os 12. Por isso que os dois estão brigando. Esse é um motivo. E o outro motivo é que tem na história do Japão, no século XVI, tem dois senhores de terra muito famosos, que é o Maeda Toshie, que depois, nos últimos anos de vida, ele governou a região da atual província de Ishikawa, e o Toyotomi Hideyoshi, que estava no caminho assim de unificar todo o Japão, né? Por meio das conquistas assim, de guerra. O Hideyoshi, na infância, na juventude, era chamado de Saru, macaco, e o Toshie era chamado de Inuchio, quer dizer, era o nome de infância dele, que é cachorro.
Então, os dois, na verdade, eram muito amigos, só que eram tão amigos que eles não faziam cerimônia para brigar um com o outro. Então, as pessoas pensavam que, na verdade, eles não se gostavam. As pessoas pensavam que eles se odiavam. Na verdade, eles eram tão amigos que é, podiam brigar, né? Mas essa também é uma teoria de por que surgiu o provérbio Ken no Naka. Acho que a gente consegue fazer um paralelo com equivalente em português, né? Embora mudando os animais, a gente tem duas pessoas que não se dão muito bem, a gente costuma falar que parecem gato e rato, né? Estão sempre brigando. Ah, William, você obrigado pela resposta. Por que que nesse caso lê, por que que nesse caso lê Kenyen e não Inusaru? Vou ler sua resposta, né? Quando dois ou mais kanji são combinados em uma palavra, há preferência por utilizar a leitura onyomi. Acho que vai vir outros exemplos mais à frente, né? Sim, Na verdade, tem um provérbio que é exceção, mas eu não lembro se eu é, escolhi. Tem, né? eu acho que tem. Bom, vamos avançar que talvez a gente chegue nessa exceção. Vamos lá. Fufu genka wa inu mo kuanu. Fufu seria literalmente marido e mulher, porque esse primeiro ideograma é, significa marido, homem, e o fu seria a mulher. Então, a palavra fufu pode substituir a palavra casal, só que traz essa questão de ser um homem e uma mulher. Daí, kenka, que seria briga, e temos o verbo ku, que significa comer, numa linguagem mais vulgar, ou seja, é o taberu, né? É, mas pode significar também situações de devorar. O ku também tem outros significados, mas eu acho que para esse provérbio vamos ficar só nessa explicação. Perfeito. E você ficou pensando, né, em equivalentes para esse que em português? O que me vem à mente são mais assim as gírias e expressões do cotidiano, né? A gente tem, por exemplo, bater um prato, né? Comer um rango, ou então filar boia. Quando a gente fala que é linguagem vulgar, é nesse sentido, né? De uma fala mais descuidada, mais do cotidiano, às vezes menos refinada, né? Ou mais, então que a gente tem que tomar cuidado, não dá para usar esse tipo de vocabulário em qualquer lugar. Bem, é aqui o que a gente tem acontecendo na frase, né? No provérbio. Kenka, ele está formando, né, uma palavra composta com o fufu. Então, quando a gente tem palavras compostas em japonês, é comum que o segundo elemento ele fique sonorizado, né? Ele passe a receber o tenten, né? Os dois pontinhos. Então, kenka vira genka, né? Fufu genka. É comum, mas não é sempre que acontece, né? Então, fufu genka wa partícula de tópico, então está destacando, né, que o assunto o tema da sentença é o que vem antes e a informação mais importante, aquilo que quer ser transmitido, é o que vem depois, né? E no mo já tinha aparecido com essa ideia de é, lá em cima, como a frase era na afirmativa, até mesmo, né? Foi como a gente traduziu. Aqui embaixo, como a frase era na negativa, a gente pensa no nem mesmo. E
que o N ele indica a negativa, né? Então, ku fica kuanu, né? Na língua moderna, geralmente a gente tem a negativa formando com nai, né? Kuanai. Mas a gente tem também essa forma negativa com nu, kuanu. É muito comum em provérbios e outras expressões já consolidadas. Inclusive, propositalmente, o 4 e o 5 eu selecionei em pares. Bom, fufu genka wa inu mo kuanu. É, traduzindo literalmente, quer dizer que nem mesmo o cachorro come a briga entre marido e mulher. Comer, na verdade, nesse caso, significa nem o cachorro se interessa pela briga de marido e mulher, né? Esse provérbio diz que briga de marido e mulher é uma coisa que eles se resolvem entre si, então o cachorro nem liga, o cachorro nem dá atenção, porque é, não vale a pena se intrometer. Se intrometer. Então, eu acho que esse é um provérbio bem, digamos, descritivo. Então, é, a gente usa assim: puxa, aquele casal ah, tá numa briga feia, mas como dizem, acho que é melhor a gente não se meter na conversa, que depois de um tempo eles vão é, estar juntos de novo, estar amigáveis de novo. Bom, lógico que hoje em dia, mesmo no Japão, tem aquelas questões de violência doméstica. Tem casos que acho que tem que ter intervenção, sim, mas mesmo de fora, né? É, mas enquanto está numa discussão assim entre o casal, esse provérbio diz que se nem o cachorro vai se intrometer, então a gente também não se intromete no assunto. E nessa, se algum complemento, senão podemos ir para o 5. Não, Item 5. Inu wa Mika kaeba 3 nen on o wasureru. É, inu, que é o cachorro, o tema de hoje. Mika, que são 3 dias. O verbo kau, que já foi falado anteriormente, que seria ter como, cuidar como bicho de estimação. Sannen, 3 anos. On, que é a dívida de gratidão, o favor. E o verbo wasureru, que é esquecer. Ué, a gente já trabalhou o verbo wasureru? wasureta. Esquecemos de colocar mesmo. Ah, Então, a gente vai acrescentar e depois entregamos a versão já atualizada, né? Aqui acho que vocês já viram que eu mesmo tô meio esquecido hoje, que assim. Então, aqui, gramaticalmente falando, vamos lá. Né? De no particular, então, de tópico, né? O assunto principal da sentença é o cachorro, né? De novo aqui, a condicional ba, né? Então, kao vira kaeba. Então, inu wa nikka kaeba, né? O pé da letra. Então, se você cuidar, né? De um cachorro por 3 dias, sanen, por 3 anos, on o wasurenu, né? Então, de novo aqui, esse auxiliar verbal nu, que indica negativa, né? Então, wasureru, né? Na língua moderna a gente teria wasurenai, né? E aqui a gente tem wasurenu, como não esquecer, né? On o wasurenu é não esquecer o favor que recebeu, né? Não se esquecer dessa dívida de gratidão que você tem para com outra pessoa. Então, literalmente, o que o provérbio diz aqui: o cachorro, se você cuidar por 3 dias, ele não esquecerá desse favor por 3 anos. na verdade esse provérbio tem outro que é o oposto, né?
Nós já trabalhamos esse provérbio quando vimos o provérbio de gatos e felinos. Elídios. Não, deveria ser felídeos, só que na ocasião eu me equivoquei e chamamos o provérbio de felinos. É, no caso dos gatos, neko wa nikka de sannen no on o wasureru. Não sei se você poderia colocar. Aí, Neko wa nikka de sannen no on o wasureru. Que é exatamente o oposto. O gato, em 3 dias, escolhe o on, ou seja, a dívida de gratidão de 3 anos. Então, esses dois provérbios é um dos vários provérbios japoneses que comparam o cachorro com o gato, dizendo que o gato é mais. Quer dizer, o cachorro é mais fiel e o gato é mais na dele. É, existe outro provérbio que agora eu não lembro se eu coloquei na lista, que o cachorro se apega mais ao dono. O gato se apega mais à casa, ao ambiente. Caso esteja na lista, eu trabalho melhor posteriormente, né? Mas então, fala da diferença do comportamento do cão e do gato. É, quando eu vejo esse provérbio, eu lembro da história do Hachiko, o Hachi, que é aquele é, cachorro Akita, é, famoso pela estátua na estação de Shibuya, né? É, que é um dos pontos de encontro mais famosos do Japão. O Hachi, ele nasceu na província de Akita, na cidade de Odate, no norte de Akita, e desde quando pequeno ele foi mandado para Tóquio, onde virou o Kai Inu, ou seja, o cachorro de estimação do professor Ueno, da Universidade de Agronomia da atual Universidade de Tóquio, né? Na época era a Universidade Imperial. E a história dos dois ficou muito famosa é, porque o professor morreu subitamente durante o exercício do trabalho, ele estava dando uma aula. Só que o Hachiko, ele tinha o costume de sempre ir buscar o dono, o professor Ueno, na estação de Shibuya. E com isso ele foi ficando famoso e as pessoas chamavam o Hachi de cão fiel por causa deste comportamento. É, essa história virou filme e até ganhou uma versão hollywoodiana estrelada pelo Richard Gere. Esqueci de conferir o nome do filme, acho que é Junto com Você. Se colocar Richard Gere e cachorro, acho que vai encontrar esse filme. E hoje em dia tem versões de diversos outros países, né? Tem a versão da China, tem a versão russa, quem sabe apareça a versão brasileira. Ah, muito obrigado, sempre ao seu lado. Eu acho que era isso mesmo. E vamos aos comentários. Maldade com os gatos. Os cachorros são só mais expressivos. Eu acho que a gente pode fazer um workshop comparativo no futuro de gatos e cães, mas juntando só os provérbios comparativos, né, para a gente tentar entender como é que os japoneses enxergam os gatos e os cachorros. Inclusive, a gente pode fazer um negócio mais temático pesquisando quando que começou o relacionamento dos japoneses respectivamente com os gatos e com os cães.
Esses provérbios positivos sobre cachorro não devem ser muito antigos. Até o Sengoku de Dai, os cães não só serviam de alvo em atividades de proeza, como os samurais usavam cão quando queriam xingar alguém. Hum, eu acho que o próprio Inutio que posteriormente virou Maeda Toshie tinha uma história assim, o apelido dele era cão, né? O nome dele, né? Então, ah, bem interessante esse comentário. De imediato não sei como complementar, mas é uma informação bem interessante. Acho que é um apontamento bem interessante, às vezes talvez valha a pena, né, dar uma pesquisada na origem, realmente ver se não existem provérbios com significados positivos mais antigos do que isso. Os dois que a gente trabalhou aqui, esse estava aproveitando para pesquisar se né, Inoami Kakae-basan né, o Asureno e o Kaina ni Te o Kamareru, ambos não são, bom, são antigos, né? Mas são do século XVIII. Não são tão antigos quanto alguns outros que a gente tem. É que agora eu lembrei do Tokugawa Tsunayoshi, né? Que é o quinto Shogun da, da era Tokugawa. Que ele criou Shorui Awaremi no Kei. Kei não é. ahn, a lei de piedade aos animais, né? Tanto que hoje em dia tem uma releitura sobre como é que era o governo do Tsunayoshi. Então tem uma discussão se ele foi um bom governante ou não. Mas a ala que defende que ele foi um dos piores governantes do Japão coloca esse ponto que eu acho que ele, se eu não me engano, ele não tinha filhos e para tentar ter filhos, é, ele criou essa lei é, que se você matasse um animal, se você matasse os cachorros, inclusive, você tinha a pena de morte. Daí, assim, não interessa se um cachorro estava tentando atacar sua criança e você matou o cachorro para salvar a sua própria criança, mesmo assim, você receberia a pena de morte, né? Daí, é que eu, assim, eu não sou tão bom em história propriamente dita. É, eu, o conhecimento que eu tenho dessa parte é mais dos doramas e filmes que tratam essa época, né? Então, o meu conhecimento, assim, tem umas coisas mais caricatas. É, deixa eu ver, comentário. Porque ele era meio revoltoso. Hum? Ah, acho que chamavam de cães aqueles que eram difíceis de controlar. Ah, essa parte dos cães difíceis de controlar seria a parte do Sengoku, será? É. E, porque se for pensar assim, se pensar não apenas dos cães, mas dos canídeos, lobo particularmente, tem o próprio Shinsengumi, do final do período Edo, que eram os lobos também, né? Acho que faz muito sentido. Se tem a ver com signo, com o ano do cão, daí eu não tenho nenhuma informação. Daí, outro comentário. Que legal, quando fui a Tóquio, me hospedei em Ueno.
Vi a estátua do professor ao lado do museu. Não sabia que ele era o dono do Hachiko. É, eu não sei qual seria esse museu de Ueno, mas dentro da Universidade de Tóquio, dentro de um dos campi da Universidade de Tóquio, é, foi criado, acho que uns 10 anos atrás, uma estátua nova do reencontro entre o professor Ueno. Uh, Peraí, tô confundindo. O Ueno é o nome do professor, tá? Não é o distrito Ueno. É, dentro da Universidade de Tóquio, onde o professor Ueno lecionava, eles criaram uma estátua de reencontro do professor com o Hachi. Esse reencontro que não aconteceu em vida. O professor Ueno é nascido na província de Mie. Signo, caso do Tsunayoshi. Eu vou dar uma pesquisada. Quem sabe a gente pode até continuar discutindo no WhatsApp. Mas até onde eu me lembre, pelo menos nas versões assim de Dorama de antigamente, é que ele não tinha filhos. Ele queria ter filhos e uma das possíveis justificativas é que quem que era? Os antepassados dele, o próprio Ieyasu, que, que assim, o Ieyasu para conseguir unificar o Japão teve que passar por várias guerras, né? Muitas vidas foram perdidas nesse momento, nesse período. Então eu tenho uma impressão que ele criou essa lei de piedade em relação aos animais, exatamente para porque ele acreditava que era uma penitência, era algo que ele estava pagando para poder ter filhos. Acho que era isso. Mas vou até aproveitar e colocar aqui de novo o link dos nossos grupos de WhatsApp. É o Nihongo de Tanoshimo para os workshops em geral e o WhatsApp de Kotowaza para discutirmos sobre Kotowaza. Podemos ir para o próximo? Inu ni Rongo. Inu, que é o cachorro, e o Rongo são os analectos de Confúcio. O Confúcio é um sábio ou um filósofo da China de antigamente, e os discípulos dele fizeram uma coletânea das falas de Confúcio, né? Então, e no Japão, ah, em vários períodos, se estudou muito o Rongo, que em português traduzimos como Analectos de Confúcio, que, como eu falei, é a coletânea das frases de Confúcio. E tem muitos provérbios que se originaram das palavras de Confúcio, que até tive a ideia aqui que a gente pode até montar um workshop de Kotowaza só com os provérbios que surgiram a partir das palavras de Confúcio. Né? Então, William Sensei, E aqui a gente tem a partícula ni, né? Então aqui na verdade a gente sente falta de um verbo, né? É, a gente imagina que seja o verbo ler ou explicar, né? Porque o ni aqui está direcionando, está indicando a que se direciona a ação, né? No caso é o cachorro, né? Seria algo como ler ou explicar, né? Os analectos de Confúcio para um cachorro. esse daqui tem vários equivalentes, tanto em japonês quanto em português. Tem frases bíblicas que é equivalente a esse provérbio. É, ensinar os analectos de Confúcio para um cachorro.
O que seria isso? É, assim, acho que não adianta você pegar um livro de filosofia, seja do Confúcio, seja de qualquer filósofo, e tentar ensinar para um cachorro, né? Então, inu nirongo é um provérbio utilizado para dizer que a coisa é inútil, ou, mais exatamente, que não adianta dar alguma coisa valiosa para alguém que não entende esse valor. Ideia de desperdício, perda de tempo. É, perda de tempo? Quer dizer, sim, né? É, De certa forma. é que agora eu fiquei um pouco na dúvida porque ahn, não é essa questão de tempo, né? Mas no sentido de desperdício, eu acho que pode-se dizer que é perda de tempo. É, porque assim, os equivalentes em japonês tem o neko ni koban. Neko é gato, né? Koban é, digamos que é o dinheiro, moeda, placa de ouro do passado. Então, não adianta dar uma placa de é, ouro assim pro gato que ele não vai ver o valor nisso, né? Ah, exatamente, jogar pérolas aos porcos, que em japonês é buta ni shinju. Buta que é porco, shinju que é pérola. Eu acho que esse inu nirongo, neko ni koban e buta ni shinju são exatamente equivalentes. Aqui o William Ainda. quer explicar? Dozo, dozo. Dozo. Não, eu ia mudar de assunto já. O William Sensei mandou aqui um GIF do Meow, do personagem do Pokémon da equipe Rocket. Em japonês é o Nyasu. Para quem gosta de Pokémon, tem essa placa de ouro que fica na testa dele, né? Essa placa de ouro na testa do Meow é uma referência ao provérbio Nekoni Koban, que significa que tá dando uma coisa valiosa para quem não consegue entender o valor desse negócio. Eu ia comentar que ainda nesse tema de animais a gente tem também o Uma no Mimi ni Nembutsu, né, como outro equivalente. Também já foi um provérbio já tratado na edição, acho que tanto na edição de animais quanto na edição de cavalos. Era cavalos e Ungulados. ungulados, né? Uma no Mimi Nembutsu. Que aí seria, né? Entoar, né? O Namami Gyabutsu na orelha do cavalo. Que o Nembutsu seria o. É, me desculpe se eu estiver errando a palavra, mas é a sutra budista para conseguir a salvação, né? Então, no caso dos seres humanos, se repetisse a sutra budista, atingiria a salvação. Só que não adianta ensinar essas palavras para um cavalo, porque vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? Então, também é um equivalente. E em português, acho que como expressão, a gente também tem como se estivesse falando com uma porta, né? Daí tem vários, né? Tem o Tate, Tate KB? Não, é, agora me fugiu. Tate alguma coisa ni mizu. Você colocar água
numa parede que tá em pé. Numa porta. Acho que era porta em pé. Mas enfim, só para voltar no assunto, porque a gente deu vários exemplos, mas esse Inu Nirongo, então, é um equivalente do é, dar pérolas aos porcos. Ou seja, dar alguma coisa valiosa para quem não entende esse valor. Makei no toboe. O verbo makeru é perder, ser derrotado. Inu, cachorro, que é o tema de hoje. E o toboe. Bom, o roeru é o verbo latir ou uivar. Toi seria longe, então toboe seria uivar à distância, uivar de longe. É que a gente tem uma palavra composta, né? Então, junta o verbo maqueiro com a palavra inu, então fica makeinu. Para a criação dessas palavras compostas, geralmente a gente usa que quando a gente chama de forma mas, né? De forma acho que bem o que dos verbos, né? Sem o chama de forma mas porque é o que restaria se tirasse, né? O mas do verbo. Então, makeinu. Esse já por si só é uma expressão, né? Idiomática, seria o perdedor. Né? Toboe, na verdade, também é uma construção parecida, né? É o adjetivo toi com o verbo roeru, né? Mas aí quando junta, assim como fufu e kenka virou fufu genka, né? O ro vira bo, toboe. Então, traduzindo literalmente, é o uivo de um lugar afastado do cachorro derrotado. É, seria assim, a desculpa do lado que perdeu ou que ficou sem razão. É, por exemplo, se for uma competição, o perdedor é, começa a dar desculpa, assim, que foi foi a arbitragem que foi ruim, que o jogo foi roubado, que o árbitro foi comprado. É, então, é esse comportamento assim do lado perdedor que, como não conseguiu ganhar na competição propriamente dita, então é, faz ataques assim fora do campo, fora do local de jogo. Então, a gente pode usar como exemplo de frase é, é, perdeu no jogo, então o jogador profissional que perdeu na competição, então é, ele está escrevendo Makei no Notoboe nas redes sociais. Essa é a desculpa de perdedor, desculpa de cão perdedor. Ou a gente pode pegar um exemplo assim que é, a gente está conversando com uma pessoa que perdeu a competição, a pessoa está arranjando um monte de desculpa, daí a gente dá um conselho para ela que não adianta você ficar esbravejando assim, que tudo que você falar vai ficar parecendo uma Kendo no Toboe, uma desculpa de perdedor. Ou senão, quando um perdedor começa a atacar o seu amigo que foi o vencedor, é, é, começa a atacar com coisas da vida pessoal, por exemplo, do seu amigo, daí você aconselha o seu amigo que não liga para ele não, porque ele pode falar qualquer coisa que não passa de desculpa de perdedor.
Não, não tá aparecendo a tela do William Sensei? Eu acho que, como o 8 é o último da primeira parte, a gente pode só encerrar o Kamasen. A gente complementa aqui no é, chat. Ah, voltou. Mas enfim, depois do Kamasen a gente faz um intervalo de 3 a 5 minutos. Então vamos lá. Kamasen. É, kamu é o verbo morder. Aliás, eu não estou enxergando complemento, caso tenha complemento na tela. Eu só estou enxergando Kamasen. É, e não é cachorro, né? Então é um cachorro que deixa ser mordido. Ah, acabei pegando a parte da explicação do William Sensei, mas esse daqui é uma expressão, não é um provérbio. Por sinal, é uma expressão que aparece muito em animes contemporâneos. Essa forma aqui, né? Então, o verbo kama foi para a forma kamaseru, que a gente chama da forma causativa. Ela indica, então, que você obriga alguém a fazer uma ação ou, né, que permite, né, que faça uma ação. Então, como foi explicado, né, kamaseru pode ser fazer com que, né, morda, mas também pode ser deixar ser mordido, ou deixar que morda, né? Agora que eu entendi, não tem nenhum vocabulário porque é tudo repetido, né? Sim, é. O Kamaseinu, então, tem uma tradução própria em inglês, que também é utilizado em português, que é o underdog. É assim, por exemplo, tem um lutador jovem de boxe que é, a agência quer que ele ganhe holofote, que faça sucesso, etc. Tal. Então, para fazer ele ganhar confiança, é, eles montam uma tabela de luta com esse lutador jovem com o lutador já quase se aposentando, que é mais fraco, né? Daí, assim, esse lutador mais fraco, não precisa ser necessariamente idoso, mas o lutador mais fraco é aquele cachorro que deixa morder. Ou seja, deixa esse jogador estrela ganhar para que ele ganhe confiança. É, então, nós temos esse termo underdog, que é a, a, a tradução, né? E hoje em dia aparece muito em anime, quando assim, tem o personagem principal, né? Daí aparece o inimigo. Daí, esse inimigo tem que parecer forte. Qual a forma mais fácil de fazer esse inimigo parecer forte? Eu vou usar exemplo do Dragon Ball, tá? Tem o Goku, que é o personagem principal. Daí ele lutou contra o Vegeta. É, foi uma batalha dura, mas o Goku ganhou do Vegeta. Daí depois aparece o Freeza. Então, o que, que aconteceu para mostrar que o Freeza é muito forte? O Freeza humilhou o Vegeta para mostrar que o Freeza é bem mais forte que o Freeza e o Goku, né? Então, nesse caso, o Vegeta acabou se tornando um Kamaseina. Tipo, apanhou pra mostrar que o outro é mais forte. Essa expressão parece que ela tem origem em Tolkien, né? Seria rinha de cachorro, briga de cachorro, né? Então tinha esse cachorro que ele era colocado para perder, né, e recebia esse nome. Então daí que surge a expressão.
Bom, então. Mais alguma coisa, William CC? Não. Bom, então esse é o número 8. Então vamos desligar a gravação aqui. Vamos fazer um intervalo de 3 minutos, ok? Então a gente volta logo em seguida.